Olá, vamos dar sequência à conclusão dos efeitos da posse. Anteriormente, vimos a proteção da posse através do exercício da autotutela ou das tutelas jurídicas. Então, nessa sequência, nós vamos ver esse bloco aí que eu denominei de os demais efeitos da posse, que são a percepção de frutos, a responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa, a indenização das benfeitorias e o direito de retenção, e ainda a prescrição aquisitiva pelo exercício continuado dessa posse. Então, direito à percepção de frutos e rendimentos. Então, nós vamos analisar com essas breves introduções. Primeiramente, os frutos devem pertencer ao proprietário como acessórios da coisa principal. Importância na retomada da posse. Esses direitos à percepção de frutos e os frutos percebidos, etc., terão relevância ou importância quando da retomada da posse a esse possuidor atual. A boa-fé do possuidor é fundamental e exige o justo título. E justo título nós podemos entender como uma causa jurídica que deu ou que tem por base uma relação jurídica contratual. E ainda nesse direito à percepção temos o princípio geral que vem reger essa indenização, buscando assim se evitar o enriquecimento ilícito ou injusto. Então, primeiramente, espécies de frutos. Aula da saudade, parte geral do Código Civil. Quanto à origem, esses frutos serão naturais, aqueles produzidos pela própria força orgânica da coisa. Exemplo, os frutos de uma árvore, a cria dos animais, né? Industriais, aqueles decorrentes da atividade humana ou da intervenção humana. Por exemplo, o leite é um produto natural, transformado pela ação do homem em manteiga, queijo, requeijão e por aí vai, não é? O algodão também transformado em tecido, então tudo isso é processo de transformação da matéria-prima. E os civis, que são as rendas auferidas pela coisa ou que sejam provenientes do capital. Então, em outras palavras, nós temos o quê? Aluguel, juros. Quanto ao seu estado, é interessante analisar que eles assim são denominados porque irão ser analisados no momento exato em que essa posse for retomada. E é exatamente por essa ocasião que esses frutos serão considerados nessa modalidade. Pendentes, aqueles que estão unidos à coisa que os produziu. Exemplo, eu tenho o plantio que não foi colhido porquanto não esteja ainda maduro. A fêmea ainda prenha, não pariu. E os frutos percebidos ou colhidos, assim considerados aqueles que já foram separados ou destacados da coisa que os produziu. A colheita do plantio, o nascimento da cria. Estantes são aqueles que foram separados e que encontram-se armazenados ou estocados. Percipiendos, os que já poderiam e deveriam ter sido colhidos
e por uma razão qualquer não o foram consumidos, aqueles que já foram utilizados ou usados e não mais existem. Então, a propósito dessa percepção, iremos analisar aqui dois aspectos apenas para melhoria do conhecimento dos senhores. Diferenças ou dicotomias entre produtos, assim considerados, os bens que são extraídos da coisa, diminuindo a sua substância, porquanto não se renovam ou não se reproduzem periodicamente, e assim são consideradas as jazidas minerais, a extração do ouro, a extração do petróleo, etc. Já rendimentos são aqueles frutos civis que periodicamente se renovam. É o caso do aluguel, o caso dos juros, considerados assim como acessórios da coisa. Algumas regras para essa restituição. E nós estamos cogitando aqui da restituição quando tal ocorrer e for da obrigação do possuidor restituir ao retomante. Não é? Então, isso que nós vamos analisar. E o possuidor que eu me refiro é o possuidor atual. E contra ele, o retomante irá, então, postular isso. Daí o sentido dessas regras. Primeiro, os frutos naturais e industriais consideram-se ou reputam-se colhidos logo que são separados da coisa principal. Já os civis são contados dia a dia. Exemplo, o aluguel, pago periodicamente, um mês, mas é contado dia a dia. Os juros do capital do mesmo modo. Possuidor de má-fé responde por todos eles desde o dia em que ela se iniciou, obviamente com as ressalvas legais. Então essas regras aí são básicas que nós vamos aplicar paulatinamente na medida de cada situação. A percepção dos frutos leva em conta, sobretudo, aspectos aí relativos aqui ao ânimos do possuidor. E esse ânimos do possuidor, como já vimos anteriormente, será o quê? A sua conduta de boa-fé, onde ele terá direito aos frutos percebidos e consumidos, ou não, enquanto nessa condição. E a propósito, esses frutos percebidos e consumidos, enquanto nessa condição, não obrigam à restituição ao retomante. Já o ânimos do possuidor, sendo de má-fé, ele terá consequências, vejam bem, perderá os pendentes para o retomante. Pendentes, então, são aqueles que continuam unidos à coisa principal. Restituirá os indevidamente percebidos e os colhidos antecipadamente. Quando eu falo aí colhidos antecipadamente, eu posso pensar aí no agronegócio. Muitas vezes a safra futura é negociada antecipadamente, hoje para se entregar ou se colher daqui a um ano, coisa que o valha. E ainda o direito à indenização pelas despesas da produção e custeio. Analisem aí que essa indenização, ela beneficia inclusive o possuidor de má-fé. Embora ele perca os pendentes para o retomante, há uma contrapartida,
que seria o direito de ser indenizado pelas despesas da produção e custeio. Essa despesa da produção e custeio seria, de certo modo, aquilo que esse possuidor, embora de má fé, empregou na coisa para dela, e nesse emprego, nesse investimento, digamos assim, ele colher um plantio, por exemplo. Se ele vai perdê-los para o retomante, nada mais justo do que as despesas com a produção e o custeio lhe sejam então indenizados pelo retomante. O princípio aí é o de evitar o enriquecimento sem causa. Responsabilidade por danos. Esses danos aí são danos causados à coisa quando há uma demora na colheita ou na perda ou na percepção desses frutos, e isso vem a causar danos, né, ao possuidor ou ao retomante. E isso nós teremos, vejam bem, levando em conta mais uma vez aspectos de que da conduta do possuidor, o seu ânimo, olha lá, possuidor de boa fé, só responde pelos danos causados por sua culpa. E por culpa nós devemos entender a imprudência, a negligência e a imperícia. Já o possuidor de má fé, ele responderá por todos os danos causados por sua culpa. E que nesse caso, ele terá, em tese, uma responsabilidade praticamente objetiva, porque ele responde àqueles por sua culpa e responde ainda pelos danos acidentais, exceto se ele conseguir demonstrar que esses danos acidentais ocorreriam mesmo que a coisa estivesse em poder do reivindicante, que é o caso aí da exclusão de responsabilidade em razão do evento de força maior. Indenização por benfeitorias. Então aí, como parte ainda de introdução, vamos ver primeiramente um conceito. O que podemos entender por benfeitorias? Seriam aquelas obras ou despesas realizadas na coisa já existente com a finalidade de conservá-la, melhorá-la ou embelezá-la. Espécies de benfeitorias. Isso também não é nada de novo para os senhores, mas as espécies estão aí, ou classificações necessárias, seriam aquelas voltadas à conservação da coisa, impedem o perecimento e permitem sua normal exploração. Exemplificando, imagine um imóvel e esse imóvel, toda a sua estrutura física deve ser conservada. Então, daí ela ser necessária. Então, exemplo, as paredes, teto, telhado, rede elétrica, hidráulica, piso, pintura, tudo isso é despesa ou obra necessária e que permitem a utilização desse bem. As úteis seriam aquelas que, não sendo necessárias, melhoram a coisa, facilitam o seu uso e aumentam o valor do imóvel. Exemplo clássico, a ampliação ou reforma de um imóvel, construção de um banheiro, garagens, faça um sobradinho ou um puxadinho, como se diz na gíria. Aquilo tudo é benfeitoria útil, melhora a coisa
e torna, sem dúvida nenhuma, uma coisa mais valiosa. É nessa perspectiva. Já as voluptuárias são aquelas benfeitorias chamadas até de supérfluas. Consistem em objeto de luxo e recreação, se prestam apenas ao deleite do possuidor, mas não agregam valor a ele. Exemplo: jardins, fontes, chafarizes, mirantes, etc. Muito bem. Então, o critério para a indenização por benfeitorias levará em conta também a conduta, ou seja, o ânimos do possuidor. Se de boa fé, será indenizado pelas necessárias e úteis e sempre pelo valor atual. E ainda, a norma permite a esse possuidor o direito de retirar, levantar as chamadas voluptuárias, desde que isso seja possível sem causar danos à coisa. Não sendo possível, ele irá perdê-las para o retomante. E ainda, a norma confere a esse possuidor de boa-fé o direito de retenção. Retenção aí referida é a retenção da posse da coisa que está sendo retomada. Enquanto não indenizado, ele não restituirá a posse. Inclusive, esse direito de retenção tem sido entendido aí como uma autotutela processual em favor do possuidor atual. A conduta do possuidor sendo de má-fé, ele será indenizado tão somente pelas necessárias e essas pelo valor atual ou pelo valor de custo, e aí nós vamos ter que esse critério aí será do retomante quanto a essa indenização. Perderá as úteis em compensação pelo uso indevido. Ficará impedido de levantar as voluptuárias e ainda e finalmente não terá direito de retenção. Ou, em outras palavras, se não indenizado desde logo pelo retomante, esse direito, essa não indenização não lhe confere a possibilidade de reter a posse até que tal ocorra. Pelo contrário, ele deverá restituir a posse e buscar a devida indenização em momento posterior. Outro efeito da posse, e a meu ver dos mais relevantes, teremos aí na prescrição aquisitiva do direito real. É bom que se diga e se relembre que o direito real em si, ele é imprescritível. E essa prescrição aquisitiva aí referida, ela, na verdade, consiste apenas na possibilidade de aquisição da titularidade do direito real. Essa sim prescreve, não o direito real em si. Então, essa prescrição aquisitiva é uma consequência da posse exercida com animus domini, que seja contínua, que seja pacífica, aliada a esta posse aos demais requisitos legais que cada espécie de uso capião irá regulamentar. Então, aí nos artigos 1238 a 1242 do Código Civil,
nós poderemos analisar e vermos a hipótese e a exigência legal de cada espécie de uso capião que veremos em conteúdo futuro. E diante desse conjunto, essa posse assim exercida, com essa intenção de dono, não é? Aliada aí aos demais requisitos desses artigos, poderá conduzir o possuidor, sem título, à aquisição do direito real por força dessa prescrição aquisitiva, que na verdade nós podemos chamar isso de uso capião. Muito bem. E assim chegamos ao fim do estudo da posse. E esse conteúdo será o da próxima avaliação. Eventuais dúvidas, já disponibilizei para os senhores o número do WhatsApp no portal da turma e estarei ao dispor dos senhores nos horários de aula a partir de então. Desde já e mais uma vez, obrigado e até a próxima aula.